Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Sã Doutrina, programa de toda quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada nas doutrinas da fé cristã. Esse é o nosso 37º programa Sã Doutrina e nós estamos estudando o tema de antropologia bíblica. Estamos estudando antropologia bíblica, quem é o homem segundo as Escrituras. E já estamos há algum tempo estudando esse tema. Hoje é o nosso 12º programa dessa série aí de antropologia bíblica. Esse é o nosso 37º programa, mas é a 12ª parte de antropologia bíblica. E hoje nós vamos estudar o tema a natureza do pecado. E eu quero lembrar com você rapidamente o que nós vimos no último programa. São só 2 tópicos, só de maneira bem rápida. No último programa nós falamos sobre a propagação do pecado. Tema bastante importante, né? O fato de que a partir do nosso representante, Adão, do chamado do nosso cabeça federal, ele era como nosso representante. Se ele obedecesse, a sua obediência passaria para toda a sua posteridade. Se ele desobedecesse, a sua desobediência também passaria para toda a sua posteridade. Como nós sabemos pelas Escrituras e como nós experimentamos na nossa vida, a desobediência de Adão ela passou para toda a sua posteridade. Então, basicamente, nós falamos sobre esse tema, a propagação do pecado, e eu quero separar aqui 2 tópicos que nós vimos no programa passado. Nós falamos que o pecado de Adão ele foi transmitido, né, para todos os seus descendentes, usando uma linguagem do C.S. Lewis, né, para todos nós somos filhos de Adão, porque nós somos descendentes de Adão, e também nós vimos que em Adão todos estão mortos, mas em Cristo, chamado nas Escrituras também de o segundo Adão, nós temos vida. Ok? Então todos, inclusive nós vimos, né, uma frase de um estudioso puritano, lá da passagem do século XVI para o século XVII, onde ele deixa bem claro que todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos que já existiram, que existem e que existirão, ou estão pendurados em Adão, no primeiro Adão, ou estão pendurados no segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, e não existe uma terceira possibilidade. Ok? Então, basicamente isso que nós vimos, né, de maneira bem resumida, em termos tópicos, né, no programa passado. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre quem é o ser humano segundo as Escrituras, né? E nós já estamos vendo que a visão bíblica sobre o homem, a visão bíblica sobre quem nós somos, é bastante diferente, é muito diferente, e considerando outros aspectos, é totalmente diferente das respostas que o humanismo anticristão ensina sobre quem é o homem. Então nós vamos continuar esse nosso tema da antropologia bíblica, mas hoje falando sobre a natureza do pecado. E as questões que nós queremos refletir hoje com você, elas podem ser resumidas em 2 grandes tópicos. Dentro desses 2 grandes tópicos existem alguns subtópicos, mas o que nós vamos estudar hoje juntos, tá? Eu quero que você fique à vontade aí para fazer suas anotações, fazer as suas perguntas. Eu sei que tem algumas perguntas que nós ainda não respondemos, vamos responder para vocês que fizeram as perguntas aí no YouTube, né? Ali no nosso chat, enfim. Nós vamos buscar responder na medida do possível. Então, anote, reflita sobre o que nós estamos falando, compare com os livros, mas principalmente compare com as Escrituras, tudo que nós estamos estudando aqui. Então, os 2 tópicos que nós vamos ver, que vão dar sustento para o nosso grande tema, que é a natureza do pecado. Qual é a natureza do pecado? Nós vamos buscar responder a essa pergunta, que é uma pergunta fundamental. Qual é a natureza do pecado? E, em segundo lugar, como o pecado deve ser definido e deve ser descrito, né? Todos nós falamos, de alguma forma, em pecado, mas o que é pecado? Qual seria uma descrição fidedigna sobre esse termo, essa realidade, ok? Então, primeiro subtópico, tratando do primeiro tópico, que é o caráter, né, do pecado, a natureza do pecado, nós vamos falar sobre o caráter essencial do pecado. O que é aquilo que distingue o pecado de outras realidades, ok? Então, algumas considerações,
e aos poucos nós vamos ler alguns textos e fazer algumas citações, acompanhe com atenção. Então, qual é o caráter essencial do pecado? A primeira consideração é que nós temos que lembrar que o pecado ele não tem existência autônoma, o pecado não é uma substância separada, por exemplo, como essa folha que eu estou segurando aqui. Ele não tem existência autônoma como essa caneta aqui. Então, essa é a primeira consideração que nós estamos fazendo sobre esse caráter essencial do pecado. Ele não tem existência autônoma e ele não é uma substância separada. Teólogos, por exemplo, como Agostinho de Hipona, que escreveu bastante sobre esse tema, ele afirmou que o pecado deve ser entendido como um defeito relativo àquilo que é bom. Existe algo que existe, tem uma existência separada. A distorção disso é pecado, ok? E Agostinho escreveu bastante sobre isso. Ainda sobre Agostinho, utilizando uma expressão em latim, ele afirma que pecado, ele chama pecado de privatio boni, a privação daquilo que é bom, a privação ou perda daquilo que é bom, a distorção, a mancha, o mal que existe naquilo que é bom. O pecado é como uma cegueira. Essa aqui é uma imagem que o Anthony Huckman utiliza. O pecado é como uma cegueira que rouba a visão de alguém que antes enxergava. Pecado é como uma cegueira que rouba a visão de alguém que anteriormente enxergava. Tá? Mais à frente nós vamos complementar essa ideia, mas no início nós queremos deixar bem claro esse aspecto do pecado, como privação daquilo que é bom, como distorção daquilo que antes era plenamente reto, daquilo que antes experimentava uma retidão perfeita. O fato de que o pecado não é parte da essência da nossa natureza, ele tornou possível Cristo assumir a natureza humana. Isso aqui é algo muito importante para se entender. Não é correto afirmar que o pecado faz parte da essência do ser humano. Porque aquilo que é essencial, quando eu digo que algo faz parte da essência do ser humano, eu estou dizendo que se eu tiro aquilo, deixa de ser humano. Quando eu digo, por exemplo, o relacionamento, olha só, o aspecto relacional, aqui eu estou fazendo uma afirmação, o aspecto relacional é algo que faz parte da essência do ser humano. Faz parte da essência de Deus, faz parte da essência do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que eu quero destacar aqui? O aspecto relacional. Ok? Então, nós estamos fazendo essa afirmação, inclusive nós já estudamos um pouco sobre isso. A questão de alguns atributos que são comunicados ao ser humano. Quando nós estudamos lá no início, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Um deles é o fato de que um atributo que pertence a Deus e que foi transmitido ao ser humano na criação é a questão do relacionamento, o fato de que Deus é um Deus essencialmente e fundamentalmente relacional. Deus é assim e o homem também é assim. Quando eu digo que o aspecto relacional faz parte inerente, é algo inerente do ser humano, eu estou dizendo que se eu tiro isso, o ser humano deixa de ser humano, deixa de ser ser humano. Okay? Então, a respeito da relacionalidade, digamos assim, a relacionalidade, o aspecto relacional, é algo que está na estrutura, na essência do ser humano, de forma que não é possível ser humano sem se relacionar. E todos os seres humanos são criaturas fundamentalmente relacionais. Todos, quem é crente e quem não é crente. Todos se relacionam com Deus positivo ou negativamente, em rebelião ou em adoração, mas todos estão se relacionando. Fechando esse parênteses e voltando para a questão do pecado, que é o nosso tópico aqui. Não é correto, nós vamos repetir, que não é correto afirmar que o pecado faz parte da essência da natureza humana. Por quê? Porque não existia pecado em Gênesis 1 e 2. Deus não criou o ser humano com o pecado. O pecado ele foi anexado, digamos assim, a partir de Gênesis 3, com o evento que nós conhecemos como a queda do ser humano em pecado, a queda do ser humano em rebelião. Okay? Então, o pecado não faz parte da essência. Não existia em Gênesis 1 e 2,
E não existe, por exemplo, em Apocalipse 21 e nos novos céus e nova terra. Ok? Então, e olha só o que isso tem a ver com o que nós afirmamos aqui. É por essas e por outras, mas principalmente por isso aqui que nós estamos acabando de falar, que Jesus Cristo pôde assumir uma natureza humana sem pecado. Porque para ser homem não precisa ser pecador. Infelizmente, o homem peca, depois da queda. Mas em Gênesis 1 e 2 existia o ser humano ali sem pecado. Nos novos céus e nova terra vai existir seres humanos ali, sem pecado. Agora, obviamente, como nós já vimos, o pecado, depois que ele entra na história, ele atinge o ser humano naquilo que existe de mais essencial, que é o seu coração. Mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, nós queremos que você guarde, tá? Guarde essa informação de que o pecado ele não faz parte da essência da natureza do ser humano. O pecado, uma outra consideração, ele não mudou a nossa essência, mas ele mudou a direção para a qual nós nos movemos. Então, tente pensar também nas duas palavrinhas, estrutura e direção. Estrutura é aquilo sem o qual você deixa de ser o que você é. Direção, não. Você continua sendo o que você sempre foi, mas agora opera em uma direção diferente. Trocando em miúdos, então, o ser humano ele foi criado com algumas realidades que são estruturais, e o pecado não muda a estrutura, não mexe na estrutura do ser humano. Mas ele muda o quê? Ele muda a direção do ser humano. Por exemplo, um exemplo para deixar bem claro. O ser humano, isso aqui é estrutural, isso aqui é essencial. O ser humano sempre foi, e sempre será um ser adorador. Um ser eminentemente religioso. Um ser fundamentalmente religioso. Ou seja, e religião, como nós já vimos também em programas anteriores, vai lá e dá uma reestudada nisso, religião é esse ambiente relacional onde o ser humano se relaciona com Deus, positiva ou negativamente, em amor ou em ódio, em obediência ou desobediência, em adoração ou em rebelião. Mas todas as vezes que se eu digo, eu creio em Deus, essa é uma frase religiosa. Se eu digo, Deus não existe, eu não creio em Deus, essa também é uma frase religiosa. Nós temos uma tendência errada, né, de achar que só a primeira frase, eu creio em Deus, é uma frase religiosa. E a frase, eu não acredito em Deus, eu não tenho provas racionais, históricas e acadêmicas para acreditar em Deus, essa seria uma frase científica. Não. Fundamentalmente, as duas frases são religiosas. Aqui expressa crença e aqui expressa descrença. Okay? Então, voltando para o nosso ponto, o pecado ele muda a direção do ser humano. O ser humano, estruturalmente, continua sendo, ele era antes do pecado, ele continua sendo depois do pecado, e ele continuará sendo depois da renovação total, um ser fundamentalmente religioso. O que o pecado fez? Mudou a direção. O ser humano foi criado para adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O ser humano continua adorando, só que agora não a Deus, ele adora a si mesmo, acima de todas as coisas. Ok? Continuando, próxima consideração, o pecado não é uma coisa física, nunca foi uma coisa física, mas é algo ético. Tá? Não é algo palpável, mas as suas consequências são palpáveis. O pecado fundamentalmente é algo espiritual e ético. Ele não foi dado na criação, como nós bem dissemos, né? Mas ele surgiu depois da criação. O pecado traz a ideia sempre de uma deformação de algo que existe. É sempre uma imitação que distorce, que mancha, que macula aquilo que anteriormente existia num ambiente santo e numa realidade de completa retidão. Um detalhe aqui que nós temos que descrever é o seguinte: o pecado descrito como privatio boni, aquela expressão em latim que significa privação do bom, privação daquilo que é bom, ele não é uma definição totalmente satisfatória do que vem a ser pecado. Aqui vamos parar e vamos tentar compreender o que nós estamos dizendo. Agostinho, nas suas abordagens acerca do que é pecado, ele deixava bem claro que o pecado é distorção daquilo que existe. Existe algo que é bom, pecado distorce aquilo que existe, ok? Então o pecado seria só o não em relação àquilo que é sim. Estudos posteriores, né,
principalmente ali depois da Reforma Protestante até os nossos dias, deixam bem claro, e nós vamos ver um pouco disso, que o pecado, além de ter esse sentido negativo, ele distorce aquilo que existe, ele também tem um sentido ativo, de fazer o mal. Ele é a própria realidade do mal, ok? Então o pecado tem essas duas dimensões. Ele distorce aquilo que existe, mas não só distorce, ele não só priva. Ele não é só ele também é, mas não é somente a privação daquilo que é bom. Ou seja, ele tira a possibilidade do que é bom, não. Ele faz o mal ativamente. É uma realidade que aponta para a feitura do mal ativamente, ok? Então esse foi o primeiro tópico. Um subtópico dentro desse nosso estudo: o pecado é sempre algo que é feito em relação a Deus e em relação à sua vontade. Qualquer pecado que é cometido, seja ele interno, externo, verbal, não verbal, seja ele cometido no coração, ou aquilo que foi pensado no coração é externado em atitudes, qualquer pecado, ele primeiramente é uma ofensa contra Deus. Obviamente, ele também é uma ofensa contra o próximo. Obviamente, ele é uma ofensa também contra a ordem criada. Obviamente, ele é uma ofensa a quem o cometeu. Mas, fundamentalmente, principalmente, o pecado é sempre, primeiramente, em relação a Deus. Algumas considerações sobre essa verdade. Muitas pessoas consideram o pecado uma mera imperfeição ou então algo que é normal à natureza humana, como nós dissemos no início, né, o sentido popular. Tanto é que tem algumas frases que você já deve ter ouvido e que você talvez tenha falado, né? Por exemplo, ninguém é perfeito, todo mundo comete erros, eu cometi, mas todo mundo comete, né? E você é apenas um ser humano, ou seja, você é humano mesmo. Tinha até uma música antiga lá da década de 80, né, de uma banda inglesa chamada Human League, e o nome da música era Humano, né? E aí no refrão eu sou humano, nasci para cometer erros, né? É uma música que, de alguma forma, capta somente o elemento da queda, esquece o elemento da criação e também ignora o aspecto da redenção. É importante lembrar que a lei, de modo mais específico, quando nós falamos em lei, nós estamos falando dos 10 mandamentos, de forma mais específica. A lei, ela tem a sua gênese na lei de Deus, especificamente nos 10 mandamentos. E pecado é a quebra da vontade de Deus. Pecado é a quebra dos santos mandamentos de Deus, que são sumariados, né, nos 10 mandamentos que nós citamos e que estão lá em Gênesis 20. E nos 10 mandamentos nós temos tanto aquilo que Deus espera de nós, Deus requer de nós, quanto também uma expressão do caráter santo, reto e perfeito de Deus. E pecado sempre vai estar relacionado à quebra da lei. A quebra da lei de Deus, mais especificamente a quebra dos 10 mandamentos. Aqui eu quero ler o primeiro texto com você hoje, o texto de 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, vai ser projetado aí para você. Lá está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Então esse é um texto de outros, onde nós nos baseamos para deixar bem claro que pecado, fundamentalmente, é ofender a Deus, é transgredir a lei de Deus. Lei essa que está expressa de modo resumido e perfeito nos 10 mandamentos. Então, o pecado é basicamente oposição, rebelião contra Deus, que estão enraizados no ódio a Deus. Isso aqui, eu sei que é uma linguagem pesada, né? Mas infelizmente é real. Infelizmente é real. Quando nós pecamos, naquele momento do pecado, nós não amamos a Deus. Nós nos amamos acima de tudo, em primeiro lugar. Nós não amamos a Deus, nós odiamos a Deus, né? Um outro texto, Romanos 8, 7, vai ser projetado, acompanha a leitura, está escrito assim: por isso, o pendor, né, na área está escrito, tem essa expressão, por isso o pendor, o que é pendor? É a mentalidade do homem por natureza, né? O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, 2 iniciais textos aqui escriturísticos que deixam bem claro nessa seriedade que existe com o pecado.
Pecado é uma ofensa contra Deus. Aqui uma observação para a gente refletir junto aqui. Para que o pecado seja plenamente compreendido, e nós estamos caminhando, né, nessa compreensão, é preciso vê-lo sobre a luz da lei, mas não somente sob a luz da lei. É necessário também vê-lo sob a luz do Evangelho. Então, se você quer compreender o pecado, a seriedade, a gravidade, a malignidade do pecado, olha para a santidade da lei de Deus e entenda que todo pecado é uma ofensa à lei de Deus. Agora, além de fazer essa comparação, olhando na lei de Deus, olhe também para o Evangelho. Olhe para o Evangelho para compreender, né, as boas novas a respeito do que Cristo fez para nos salvar do pecado, das suas consequências. Foi para isso que Cristo veio. O pecado é tão sério, preste atenção, o pecado é tão sério que para resolver o seu problema esse que nós não conseguimos resolver, mesmo se todos os homens de todos os tempos, de todas as eras, se juntassem para resolver o problema do pecado, o máximo que eles conseguiriam seria agravar o seu próprio problema, porque o homem não consegue resolver esse problema. O pecado é tão sério que para resolver, um santo e inocente teve que ser pregado numa cruz. Então, se nós queremos entender a seriedade do pecado, olhemos para a santidade da lei de Deus, que expressa a santidade do seu caráter, e olhemos para o Evangelho, a mensagem, a boa nova de que Cristo foi até a cruz para morrer no nosso lugar. Algo também que é muito importante, antes de passarmos para o próximo subtópico, quando vemos, preste atenção, quando vemos o que Cristo teve de sofrer para nos salvar do pecado, das suas consequências, quando olhamos para o Calvário e ouvimos o comovente brado, Deus meu, por que me desamparaste? Nós estamos começando a compreender a horrível dimensão do pecado. Aquilo que nós estávamos falando, né? Para resolver esse problema, um inocente teve que morrer por muitos culpados. O santo teve que morrer no lugar de pecadores. Só para a gente começar a ter uma ideia da seriedade desse tema. O Anthony Huckman faz a seguinte afirmação, essa não vai ser colocada aí para você. Ele diz o seguinte, que a revelação da ira de Deus contra o pecado demonstrado na cruz de Cristo, que foi feito pecado por nós, segundo o texto lá de 2 Coríntios 5:21, diz mais do que 1 milhão de palavras sobre a insondável gravidade da nossa iniquidade. Então, ainda insistindo nesse tema, né, de que para compreender a gravidade do pecado, nós devemos olhar para a santa lei de Deus, devemos olhar para o Evangelho, e especificamente no Evangelho, olhar para o sacrifício de Cristo. Então, o Anthony Huckman deixa bem claro que na cruz nós vemos tanto a manifestação da ira de Deus, quanto a manifestação do amor de Deus, no mesmo episódio. O Anselmo de Cantuária, né, um dos líderes da igreja dos primeiros séculos, um dos representantes da fé cristã ortodoxa ali dos primeiros séculos, ele expressou muito bem esse ponto quando alguém chegou para ele e perguntou por que Deus não poderia simplesmente apagar o pecado do homem sem exigir expiação, sem exigir substituição. Então alguém chega para o Anselmo, né, o bispo lá da Cantuária, ali na região da Grã-Bretanha, né, o grande representante da igreja daquela época, da igreja inglesa, e ele faz essa pergunta. Não seria mais fácil, né, Deus, de repente, simplesmente perdoar sem exigir sacrifício, sem exigir alguém ser pregado na cruz? E a resposta que ele deu foi a seguinte: você ainda não refletiu sobre quão imenso é o peso do pecado. Ou seja, quando você encontra pessoas, né, e são várias que de repente a gente encontra, que de repente chegam para você e falam, olha, eu sou um pai que quando o filho me erra comigo, eu simplesmente perdoo. Eu não exijo que ele vá até a cruz e morra, ou que ele fique com o nariz, né, pregado perto da parede, ou algo parecido, ou que ele se ajoelhe no milho, nada disso. Eu, por amar o meu filho, eu simplesmente perdoo. Eu não acredito nesse Deus cristão, porque para perdoar ele teve que enviar o filho até na cruz e ele foi morto, enfim. Por isso eu não acredito. Uma pessoa só faz esse tipo de pergunta
Porque ela não entendeu absolutamente nada sobre o que é santidade, sobre quem é Deus, sobre o que é sacrifício, sobre o que é pecado, sobre o fato de que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. É que nós nos acostumamos a chamar, né, de amor, de bondade, coisas que não têm absolutamente nada a ver com amor e bondade. Né? Um pai que, de repente, tem esse tipo de atitude é aquele que aceita coisas erradas. Deus não pode aceitar. Né? Então, não existe nenhum lugar mais perfeito para entender o que é sacrifício, o que é amor, do que a cruz de Cristo. Continuando, então, o Evangelho, contudo, não só revela a enormidade do nosso pecado, mas o Evangelho, obviamente, ele também revela, ele proclama de modo perfeito a forma como nós somos libertos do pecado, a partir do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vimos até aqui, um pequeno resumo. Nós vimos o caráter essencial do pecado, nós vimos o pecado como sendo algo sempre em relação a Deus e a sua vontade. Em terceiro lugar, nós vamos ver a fonte do pecado, o que a Escritura chama de coração. Tá? Perceba que nós já tivemos algumas aulas, né? Inclusive as primeiras aulas falando sobre coração, o fato de que o homem é um ser fundamentalmente religioso, e o lugar, né, chamemos assim, o lugar dentro da estrutura humana onde a religião ela tem a sua fonte é o coração humano. Nós vamos repetir algumas ideias aqui. Em primeiro lugar, o que nós geralmente chamamos de vontade ou arbítrio é simplesmente um outro nome para o que a Bíblia chama de pessoa inteira. Né? Às vezes, nós achamos que nós podemos nos dividir. Né? Eu posso tomar uma decisão na hora que eu quiser, eu tenho controle sobre a minha vida. Inclusive, é dessa noção errada que nós acreditamos, né, no famoso livre-arbítrio. Né? Nós já fizemos essa distinção e vamos fazer de novo, porque é algo que, de repente, provoca algum tipo de confusão. Né? O que nós vamos defender aqui é que liberdade é a capacidade. Nós temos liberdade. O que é liberdade? De maneira simples, em linhas gerais, liberdade é a capacidade que nós temos, que o homem tem, de fazer escolhas conforme a sua natureza. Ok? Isso nós temos. Isso nós não perdemos. Nós sempre fazemos escolhas que se conformam com a nossa natureza. Né? E aqueles exemplos, os mais básicos. Né? Eu, por exemplo, a minha natureza não é de voar. Eu sou, né? Eu ando, eu sou um ser bípede e consigo andar. No dia que eu quiser, né, exercer o meu, que eu quiser mudar, achar que eu tenho uma outra natureza e subir num prédio de 20 andares e achar, eu tenho fé e vou conseguir fazer o que eu quero. E pular lá do prédio e quiser voar, eu não vou conseguir, porque não faz parte da minha natureza. Né? Então, todas as escolhas que eu faço e que você faz, são escolhas que você faz conforme a sua natureza. Isso é liberdade. Livre-arbítrio é uma outra coisa. Arbítrio significa vontade, volição. A expressão livre-arbítrio, ela quer nos transmitir a ideia de que a nossa vontade é livre de quem nós somos. E isso não é verdade. O meu arbítrio, a minha vontade, ele está preso a quem eu sou, a minha educação, as coisas que me ensinaram, tanto positivas quanto negativas, o ambiente religioso, social, enfim, no qual eu fui educado e no qual estou sendo formado ainda. Então, o meu arbítrio, a minha vontade, ela é presa a quem eu sou. E eu não consigo fazer nenhuma escolha que fuja à minha natureza. Tá? Então, voltando, liberdade é a capacidade de fazer escolhas conforme a sua natureza. Livre-arbítrio é a capacidade que o homem teria de fazer escolhas contra a sua natureza. Eu pergunto, você tem a capacidade de fazer escolhas contra a sua natureza? Quando você pega uma doença, por exemplo, é simplesmente você falar, eu quero e eu consigo? É assim? Vamos para o plano espiritual. Você é uma pessoa não regenerada. No dia que você quiser, você vai passar a crer, vai se arrepender. Agora, mesmo você sendo uma pessoa regenerada, você consegue simplesmente, pelo poder da manifestação da sua vontade, vencer as suas lutas na sua família, os dilemas que você tem, né, com as suas lutas diárias, enfim. É assim que você consegue?
Então, né, o que nós estamos falando aqui, obviamente, nós sabemos que tem lá o seu grau de tensão, porque confronta uma visão que é majoritária, mas o nosso intento aqui é buscar honrar aquilo que as Escrituras ensinam. Então, liberdade todos nós temos, capacidade para fazer escolhas conforme a nossa natureza. Livre-arbítrio só um homem teve e nunca mais ninguém teve e nunca ninguém terá. Só Adão foi criado perfeito, mas ele tinha o tal do livre-arbítrio. Ele poderia, só ele, poderia fazer uma escolha contra a sua natureza. Como que era a natureza de Adão? Perfeita. Pergunta, ele poderia fazer uma escolha contra a sua natureza perfeita? Claro que poderia, tanto é que ele fez. Ele era perfeito e fez uma escolha contra a sua natureza. Ele pecou. Depois que ele pecou, a nossa natureza, a nossa estrutura humana, ela foi manchada de pecado, de forma que nós não conseguimos mais escolher a Deus, de forma que nós não conseguimos mais, por nós mesmos, ter um arbítrio livre de quem nós somos. Não é à toa que Paulo diz que nós somos escravos do pecado. Deus olha lá de cima e diz, não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. O homem, né, ele precisa, ele depende, ele anseia pela manifestação da glória e do favor de Deus. Aí eu pergunto, isso nós já falamos, eu vou repetir, nós já falamos não nesse programa, mas em outros programas. Muitas pessoas às vezes brigam por essa questão, né, do livre-arbítrio. Ele não é tão bom, tanto é que no céu não vai existir, né? Porque lá no céu nós não poderemos, graças a Deus, fazer uma escolha contra a nossa natureza. A nossa natureza no céu será uma natureza perfeita, melhor do que a natureza de Adão, porque Adão ele foi criado perfeito, mas poderia decair dessa perfeição. Nos céus, nós teremos a nossa natureza totalmente restaurada, sem a possibilidade de fazer uma escolha contra a nossa natureza. Lá nós, livremente, só escolheremos aquilo que é bom. Né? E quando eu digo que o livre-arbítrio não é algo tão bom, eu estou falando, obviamente, não ali daquele que existiu em Adão, em Gênesis 1, 2. É esse que normalmente faz parte das nossas discussões, né? Enfim. Fechando parênteses e voltando para cá, então. O nosso arbítrio e a nossa natureza, eles estão grudados, colados em quem nós somos, de forma que as palavras que eu utilizo, os gestos que eu faço, as coisas que me deixam tristes, alegres, elas fazem parte daquilo que é mais profundo em mim. É claro que existem mudanças na nossa vida, mas elas não ocorrem simplesmente pela manifestação, né, da independência dos nossos desejos, porque eles não são independentes. Tá? Uma frase aqui do Huckman que é muito interessante é a seguinte: por detrás do desejar, por detrás do querer, está a pessoa que deseja e que quer. Né? Continuando então, só repetindo, porque isso nós já falamos anteriormente, em outros programas, coração, segundo as Escrituras, é o centro de comando do ser humano, é aquilo que existe de mais profundo no ser humano. O pecado é tão profundo que atingiu o nosso coração, e quando a salvação, quando a regeneração ela acontece no ser humano, ela também tem que atingir o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, que é dele que procedem, né, as fontes da vida. E repetindo um termo que é um pouco estranho, mas é simples de entender, né? O coração, segundo um professor nosso, é o centro hermenêutico, existencial do ser humano. Centro porque é aquilo que existe de mais central, não é periférico. Hermenêutico porque o ser humano é um ser, por definição, que interpreta. Todos nós interpretamos, nós não utilizamos essa palavra, claro, mas todo ser humano, aqueles que estudaram muito, estudaram pouco, oriental, ocidental, aquele que era lá da Idade Média, aquele que é da Idade Contemporânea, enfim, todo homem, toda mulher, todo ser humano é um ser que interpreta, correto ou incorretamente, as coisas. Então, e da onde que nasce? Aonde que nasce esse desejo de interpretar? É do coração. Então, o coração é o centro hermenêutico existencial. É do coração, né? E obviamente esse termo que é mais filosófico, né? Ele nasce lá ele tem a sua base lá nas Escrituras, porque é o próprio texto bíblico que nos ensina sobre tudo que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque as fontes da vida vêm de lá.
Aquilo que nós amamos primeiramente, se isso é verdade, no nosso coração. Aquilo que nós mais nos enojamos e mais odiamos, antes de tudo, esse ódio é explicado e está baseado, fundamentado lá no nosso coração. Ok? Quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de uma realidade que atingiu o mais profundo do coração, e por isso é que nós não conseguimos mudar a nossa própria sorte espiritual. Por isso é que o ser humano ele precisa desesperadamente de uma intervenção sobrenatural, que a Bíblia chama de regeneração, a implantação de uma nova vida onde existia morte. E aquele que era cego passa a enxergar. Aquele que antes odiava a Deus começa a amá-lo. E aquele que antes tinha prazer no pecado começa a ter nojo do pecado. Por isso é que nós dependemos totalmente de Deus. Então, em outras palavras, a fonte do pecado não está no corpo e nem em qualquer outra área das capacidades do ser humano, mas está no centro do seu ser, que as Escrituras chamam de coração. Então, vamos ler inclusive o texto que eu citei aqui, mas não dei o endereço, né? Vai ser projetado aí na tela sua. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em um outro texto bastante conhecido, quando nós sempre falamos de coração, né? Do aspecto fundamental do coração, tratando da questão da antropologia bíblica, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é outro drama do ser humano. Esse é outro drama que marca, né, aquilo que alguns estudiosos chamam de condição humana. Nós temos um coração, a nossa vida é definida pelo que a Bíblia chama de coração, mas nós não temos a capacidade de sondar o nosso próprio coração. Só Deus tem acesso ao mais profundo do coração. E mais dois textos que falam também sobre a essencialidade do coração, Mateus 15, 19, acompanha aí, por favor. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E Lucas 6,45, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, percebam como o que nos define não é a racionalidade, embora a racionalidade faça parte da constituição humana. O que nos define não é o aspecto experimental, embora, obviamente, não existe vida sem experiência. O que nos define não é, embora faça parte, o aspecto emocional, embora o aspecto da emocionalidade esteja ali em todo o bojo da estrutura formativa do ser humano. Mas o que nos define é aquilo que vai no nosso coração. Qualquer abordagem antropológica, qualquer esforço sociológico, filosófico, religioso, que não leve em consideração de maneira clara e intencional o aspecto fundamental do coração, não está sendo honesto nessa abordagem antropológica. Ok? E aí, quando nós consideramos isso, nós vemos que muita coisa que diz quem o homem é, na verdade, não está respondendo de forma honesta quem o homem é. Por quê? Porque não leva a sério a revelação de Deus e não leva a sério aquilo que é mais fundamental, que é o coração. Tá? Próximo subtópico, o pecado, além de ser algo que nós cometemos principalmente contra Deus e sua vontade, o pecado abrange pensamentos e ações. Não são só pensamentos, não são só ações, mas tanto um quanto o outro. Ok? Dois textos que nós vamos ler que mostram isso daí. Mateus 5, 28, acompanhe a leitura aí na tua tela. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa inclinação pecaminosa que o ser humano nasce ali depois de Gênesis 3. Então, pensamentos podem ser pecaminosos, assim como palavras ou atos, como fica claro no 10º mandamento que proíbe a cobiça, o não cobiçarás. Então, se está lá não cobiçarás, é porque eu cobiçando, ou seja, eu não preciso concretizar. O pecado não precisa atingir o nível da concretude. A intenção no coração
o desejo, o apetite, a inclinação, mesmo sem a concretização daquilo, já configura pecado. Ok? Próximo tópico, o pecado, além de estar relacionado à pessoa de Deus, à sua vontade. O pecado, além de abranger pensamentos e ações, o pecado envolve igualmente culpa e corrupção. Culpa e corrupção. Só lembrando, né, o que seria culpa? Culpa é o estado em que alguém se encontra depois de ter transgredido uma lei. Existe uma lei, eu transgrido aquela lei, o estado em que eu me encontro logo após a transgressão da lei é um estado de culpa, de culposo. Eu sou culpado por ter transgredido a lei. E pecado envolve tanto a corrupção assim como a culpa. Então, algumas considerações e depois a leitura de alguns textos. O pecado atual, e nós vimos a distinção, né, em 4 aulas atrás, pecado original e o pecado atual. Tá? Então, o pecado atual não é só o pecado original, obviamente, mas também envolve culpa e corrupção. O pecado atual não apenas se origina na corrupção contida lá no pecado original. O pecado original é a transmissão do pecado para todos os descendentes de Adão. Ok? O pecado atual, então, ele não tem o seu nascimento somente lá nessa transmissão, mas ele intensifica a corrupção. Ou seja, todas as vezes que eu peco, eu estou intensificando essa corrupção. O pecado atual também envolve culpa, ou seja, o estado de merecimento da condenação ou de sujeição à punição porque alguém viola a lei, como nós falamos no início. Então, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de corrupção e nós estamos falando também de culpa. Tá? 2 textos que nós vamos ler sobre isso. Acompanhe a leitura na tua tela, por favor, Mateus 6,12, tá? E na famosa quando Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, né? Então é uma parte aqui da oração das orações, né? Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então nós temos dívidas. O pecado ele faz referência à dívida. O pecado também faz referência a crime, né? E o próximo texto que nós vamos ler, Romanos 3,19. Está escrito assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, pela lei, né, é impossível ser salvo. Na verdade, a lei, ela deixa bem claro o quão pecaminosos, o quão distantes, o quão aquém nós estamos do santo e inatingível padrão divino. Tá? E o pecado, mais uma vez, ele envolve tanto uma coisa quanto outra, tanto a culpa quanto a corrupção. Mas um subtópico, o pecado é, na origem, uma forma de orgulho. Isso aqui é um debate, como o nosso curso é um curso mais básico de teologia, né? Esse debate nós não vamos fazer aqui. Mas existe uma certa discussão, quando eu falo discussão, no bom sentido da palavra, né? Um debate interessante sobre qual é o pecado, o mais básico de todos. Existem vários pecados, mas qual seria aquele pecado mais basilar, mais vital, mais fundamental, que estaria na essência, na base estrutural de todos os demais pecados? Então, muitos dizem que é o orgulho, né? Outros dizem que é a idolatria. Jerry Bridges tem uma ideia um pouco diferente, né? Enfim, vários autores aí, pelo menos existem umas 4 posições. Como nós estamos utilizando como livro-texto, o livro do Anthony Huckman, Criados à Imagem de Deus, o Anthony Huckman deixa bem claro que o orgulho é aquele pecado que estaria na base de todos os outros pecados. Ou seja, todo pecado, antes de tudo, é o pecado do orgulho. Obviamente, existem outros pecados envolvidos, né? Mas aquele pecado mais essencial que daria origem, base e direção para os outros pecados seria o orgulho. O que aconteceu no primeiro pecado do homem e no primeiro pecado dos anjos ainda acontece em cada pecado hoje. E o orgulho ele é caracterizado, né, por aquela insatisfação com o que Deus te deu e por uma busca de satisfação por aquilo que Deus não te deu. Né, por algo que estaria fora da vontade de Deus. Então, o primeiro pecado, nós vimos, né, nessa aula, na verdade, em várias aulas atrás aí, que o primeiro pecado ele aconteceu no mundo angelical,
quando, né, um determinado anjo que exerceu liderança em outros anjos, ele ficou insatisfeito com o lugar que Deus havia lhe dado ali no mundo angelical, e ele cai. E aí ele que vai fazer parte, né, daquele contexto onde o primeiro casal vai ser tentado. E também nós podemos afirmar que Adão, quando peca, quando cai, desobedecendo a ordem de Deus, né, de não comer do fruto de uma determinada árvore, ele fica insatisfeito com aquilo que Deus havia lhe dado e busca satisfação, busca alegria, busca realização em algo fora da vontade de Deus. Então Adão se julga mais sábio do que Deus. Adão se julga mais correto do que Deus. Tanto é que ele vai buscar a sua atitude fora da vontade de Deus. E aqui nós vamos pedir a ajuda para um dos teólogos que mais admiramos, né, o Agostinho de Hipona, e aí você vai poder acompanhar essa frase dele. Ele diz o seguinte: e qual é a origem de nossa vontade má, senão o orgulho? Pois o orgulho é o principal dos pecados. E o que é o orgulho, senão a ânsia pela exaltação? E isto é exaltação excessiva, quando a alma abandona aquele a quem ela devia unir-se como seu fim e se torna uma espécie de fim para si mesmo. Perceba, né? Agostinho é sempre muito profundo, né? E na sua forma de escrever, ele deixa bem claro, né? Nós buscamos o fim em nós mesmos e não em Deus. Nós amamos a nós mesmos acima de tudo e não a Deus acima de tudo. Então, pecado, fundamentalmente, significa não reconhecer a nossa total dependência de Deus e desejar autonomia, né? Autonomia é uma palavrinha, né, que vem de outras duas lá do grego, né? Nomos é lei. Então, quando eu busco autonomia, eu estou buscando ser lei para mim mesmo. Não é mais a lei de Deus que me define. Não é mais a lei de Deus que tem autoridade. Mas um autônomo, nesse aspecto aqui, é alguém que é lei para si mesmo. É assim que Adão agiu e é assim que nós agimos quando nós pecamos. Em outras palavras, o pecado é basicamente interesse próprio. Querer as coisas do nosso modo e não segundo o modo de Deus. E aqui nós vamos ler uma frase também do C.S. Lewis, que meditou bastante sobre isso, né? E ele também tem a certeza de que o pecado fundamental é o pecado do orgulho. É o orgulho que está por trás de todos os demais pecados. Acompanhe a leitura aí na sua tela da frase, na verdade não é uma frase, é um parágrafo aqui do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: do momento em que uma criatura se torna consciente de Deus, como Deus, e de si mesmo como indivíduo, surge a terrível alternativa de escolher Deus ou a si próprio para ser o centro. Esse pecado é a queda em cada vida individual e em cada dia de cada vida individual. O pecado fundamental por detrás de todos os pecados particulares. Agora mesmo, nesse exato momento, você e eu ou estamos cometendo ou estamos para cometê-lo, ou nos arrependendo dele. Olha só, isso aqui até mexe um pouco com a gente, né? Ele diz que agora, enquanto eu estou falando aqui com vocês, e vocês ouvindo, e a turma aqui no estúdio, fingindo que não está me ouvindo, agora, nesse exato momento, ou nós estamos cometendo o pecado do orgulho, ou nós estamos para cometer esse pecado, ou então nós estamos nos arrependendo dele. Espero que nós estejamos nessa letra C aqui. E aí ele continua: tentamos, ao acordar, colocar o novo dia aos pés de Deus. Antes mesmo de terminar de nos barbear, ele se torna nosso e a parte de Deus nele já é vista como um tributo que devemos pagar do nosso próprio bolso, uma dedução do tempo que julgamos de ser nosso próprio. Então, nesse exemplo todo aqui do C.S. Lewis, ele fala sobre essa luta que nós temos contra o orgulho. Na verdade, graças a Deus que no caso aqui é luta, né? Porque quando a pessoa não vê como luta, é que ela está totalmente tomada por esse pecado.
Aproximando já do final do nosso programa, né, mais um subtítulo: o pecado geralmente ele é dissimulado. Tá? Essa é uma das características mais frustrantes do pecado, ele é enganoso. O pecado é um elemento generalizado de nossa vida e, no entanto, todos nós, sem exceção, muitas vezes nem conseguimos reconhecer o pecado. E vamos considerar, então, brevemente, 3 observações importantes sobre esse aspecto da dissimulação do pecado. Em primeiro lugar, o pecado normalmente ele é sempre cometido por uma boa razão com muitas aspas, tá? Muitas aspas. Aqui o Huckman diz o seguinte: o fato de que nós somos seres racionais e o pecado afetou a nossa racionalidade faz com que nós, ao buscarmos pecar, nós sempre coloquemos uma desculpa, às vezes até inclusive piedosa, né? Então, quando eu quero uma coisa que eu não devo querer, eu sempre vou achar que eu estou sendo injustiçado, né? Eu sempre, de alguma forma, quando eu busco algo que eu não devo buscar, eu vou falar, mas todos têm, porque eu não posso ter também. Eu vou sempre dar algum tipo de boa, entre aspas, com muitas aspas, tá? Uma boa razão para pecar. Isso, nós estamos estudando o aspecto dissimulado, falso do pecado. Uma segunda consideração sobre esse aspecto dissimulado: nós não conseguimos, muitas vezes, reconhecer o nosso próprio pecado. Nós temos uma facilidade muito grande de ver com nitidez o pecado alheio, mas não temos a mesma facilidade de ver e de reconhecer o nosso próprio pecado. 2 textos, vamos lá, Salmo 19, 12, acompanhem. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, o salmista tinha consciência de que ele tinha faltas, mas que essas faltas estavam ocultas a ele. Ele não tinha consciência. E ele pede desculpas pelas que ele cometeu e pelas que ele cometeu, mas não sabe que cometeu. E Mateus 7,3: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Isso, um outro texto que mostra, então, a nossa facilidade de enxergarmos o pecado do outro, mas não os nossos próprios pecados. E olha, presta atenção nisso. Os nossos pecados, como alguém disse, são como manchetes presas às nossas costas, só nós não enxergamos. Então, eu peco. Eu tenho a facilidade de ver pecado na vida do próximo. Mas os meus pecados são como se fossem manchetes bem claras nas minhas costas. Eu não vejo, mas todo mundo está vendo, né? Enfim. E o terceiro aspecto, nós temos uma inclinação frequente a encobrir os nossos pecados, né? Porque é humilhante, é feio, é vergonhoso. E é um texto que eu quero ler com você, Salmo 32, 3 e 4. Que é um incentivo para que nós confessemos os nossos pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí o texto continua, né? Confessei-te o meu pecado, e a minha dor não mais ocultei. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, primeiro, tenha consciência de que nós temos essa tendência, essa inclinação, e que busquemos em Cristo confessar os nossos pecados, na certeza de que nós temos perdão. Algumas palavras bíblicas para o pecado. No Antigo Testamento, a palavra mais comum para pecado é chatá, né? No hebraico, chatá. E ela traz a ideia de errar o alvo, ou seja, pecado significa não cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós fomos formados. E traz as ideias também de iniquidade ou culpa, rebelião, revolta, insubmissão ou impiedade, maldade, perversidade, violação, ato de traição, idolatria, iniquidade e vaidade. Todas essas ideias fazem parte da grande ideia de pecado. E no Novo Testamento, a palavra mais comum é amartia, no grego, amartia ou hamartia, que é basicamente a variação de chatá lá no Antigo Testamento. E traz a ideia também de errar o alvo, não cumprir o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. E traz a ideia também de estar destituído de algo, né? No caso da retidão, da santidade, e carecer da glória de Deus. Carecer da glória de Deus. Algumas ideias: ilegalidade, quebra da lei, desviar-se, delito,
passo em falso, ir além de, transgressão, dar um passo além do limite daquilo que é correto, impiedade, desobediência a uma voz, a voz de Deus, não ouvir quando Deus está falando, falta de retidão, injustiça e erro. Cada uma dessas palavras joga luz nessa negridão que é o pecado. Considerações finais e aplicações. Em primeiro lugar, o pecado é uma grave ofensa a Deus, ao Deus Santo. Levemos a sério o nosso pecado. Nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos a Deus os pecados que nós cometemos. O pecado é algo realmente muito sério. Um dos sinais de um cristão autêntico é o sofrimento, o choro, a tristeza sincera em relação ao pecado, a confissão do pecado, a luta contra o pecado. Enquanto existe luta baseado na graça de Deus, olhando para Cristo na vida do cristão, isso aponta para a saúde ainda na vida dele. E nunca a entrega, né? Aquele que não é convertido nem nota que ele é realmente um transgressor da lei de Deus. Uma segunda consideração, há esperança em Cristo Jesus e há esperança na obra de Cristo na cruz do Calvário para o homem, o pecador que se arrepende. Cristo tomou sobre si os nossos pecados e pagou todos eles. Cristo coloca sobre nós toda a sua santa justiça e nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus, na sua obra na cruz do Calvário, na sua ressurreição para a nossa salvação. Em Cristo há esperança. Só em Cristo é que existe salvação e realmente o perdão dos nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender todos os dias. Lutero que dizia, o arrependimento não é algo que acontece só no dia da conversão, mas como nós pecamos infelizmente todos os dias, nos arrependamos todos os dias e creiamos em Cristo todos os dias. E por fim, clamemos a Deus para que Ele molde o nosso coração a cada dia, operando amor em nós e alegria nele, e ódio ao pecado. Que o Espírito Santo possa transformar os nossos corações, operando ódio àquilo que Deus odeia e amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então hoje estamos terminando mais um Sã Doutrina. Quero indicar para você somente um livro, nós falamos sobre ele, né, o C.S. Lewis. Aqui é um dos clássicos, né, ali do século XX, sobre o cristianismo. Francis Schaeffer junto com C.S. Lewis, provavelmente os dois grandes apologetas do século passado. E aqui um clássico, né, do Beabá da Fé Cristã, Cristianismo Puro e Simples. Ele tem um capítulo específico onde ele fala sobre o pecado e onde ele vai deixar mais claro ainda aquilo que nós lemos aqui, né, a consideração que ele faz sobre o orgulho sendo o pecado mais basilar que existe, a origem de todos os demais pecados. Próximo programa nós vamos continuar falando sobre tipos e graus de pecado e sobre também o pecado imperdoável. Depois desse próximo programa, aí sim nós vamos começar a falar sobre o refreamento do pecado e também sobre, até para ficar um pouquinho mais leve, né, porque só pecado a gente não aguenta. E aí nós vamos começar a falar também sobre a resolução do pecado. Ok? Então agradecemos a paciência. Até o próximo Sã Doutrina. Que Deus o abençoe.